boa tarde. A todos que nos assistem pela internet, sejam bem-vindos à missa da Sexta-feira Santa. Hoje recordamos a paixão do Senhor. Que cada um de nós, cada um de vocês que reza conosco pela internet, possa sentir a imensidão desse amor. Amor de quem deu a própria vida por nós, para nos salvar. Amor maior que este não há. Eis a doação perfeita do amor. O Redentor aniquilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte de cruz, para que tivéssemos a vida e a salvação. Abraçou a cruz silencioso. Os poderosos, a serviço do pecado, julgaram e condenaram o inocente. Em Cristo, a mentira, a ganância, a distinção e o prestígio não têm lugar. Nestes somente são possíveis o amor e a misericórdia. Quem quiser segui-lo, é isso que ele nos propõe. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na liturgia da palavra, a palavra nos conduz para dentro do mistério salvífico e do amor de Deus que se entrega por nossa redenção. Como ainda podemos ser ingratos com um Deus que nos ama assim? Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? A quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer.
Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. Atende, Senhor, o clamor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado.
Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? E responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe:
Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? E Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. E Pilato disse a Jesus: Então tu és rei? E Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. E Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei?
Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Bem, irmãos e irmãs, celebramos a paixão do Senhor, sexta-feira maior, sexta-feira santa. Celebramos os passos de Jesus, as dores que ele sofre antes de entrar, de começar o caminho do Calvário. A sua paixão, pode-se dizer que começa ali, quando ele sente a traição de Judas. Ali ele já sente o gosto da paixão e todo o sofrimento que ele deverá passar. Nós vemos hoje na liturgia, a primeira leitura, nos fala o profeta Isaías daquele servo sofredor. Isaías, 500 anos antes do Cristo, já anuncia profeticamente o sofrimento e a entrega desse que se dá completamente por amor de nós. Fala de um homem que não tem mais aspecto humano. Fala de alguém que por amor se dá completamente. Alguém que foi destruído, aniquilado. Os primeiros cristãos reconheceram essas palavras proféticas de Isaías logo após a paixão do Cristo, logo após esse sofrimento terrível que ele passa. Reconhecem que Isaías já falava de Jesus, o servo sofredor, aquele que por amor se dá completamente por nós, para nos dar a vida. Na segunda leitura nós vemos São Paulo falando do sumo sacerdote. Por que ele fala do sacerdócio neste momento, neste dia que celebramos a paixão? A missão de ser sacerdote é aquele que entrega o sacrifício a Deus. O sumo e eterno sacerdote, o maior de todos, é o próprio Cristo. Porque ao mesmo momento, ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, que entrega a Deus o sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Ele é o cordeiro imolado. Então ele se entrega a Deus como sumo, eterno e perfeito sacerdote. Faz a sua oferta de amor para a expiação dos nossos pecados, para a nossa salvação. Ele, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos o evangelho de toda a paixão que nós bem conhecemos, o sofrimento de Jesus, a humilhação desse que entra no domingo de Ramos, que celebramos domingo passado, entra como rei e sai humilhado. Ele entra aclamado e sai blasfemado, humilhado. Gritam, crucifica-o. Preferem Barrabás, um bandido, do que Jesus, o rei dos judeus, nosso Senhor, nosso Deus. Ele sofre muita humilhação, muita perseguição em poucos dias, muita tristeza. Ele foi negado por Pedro, ele foi negado e abandonado por todos os outros. Um o traiu, um o vendeu por poucas moedas de prata, os outros, por medo, fugiram. Pedro o trai, e o nega 3 vezes, que é uma certa traição. E quem resta somente aos pés da cruz é Maria, a mãe, e dos apóstolos, dos discípulos, somente aquele, o amado João. Então ele sente na pele, naquele momento, aliás, em todo o seu calvário, e durante o momento de crucifixão, toda a dor, todo o peso dos nossos pecados e crimes, toda a humilhação que qualquer ser humano possa passar, ele passou. Todas as dores que podemos sentir, todas elas ele tomou sobre si e santificou cada dor nossa. E é isso que celebramos na paixão do Cristo. Não queremos colocar um peso a mais nas costas do Cristo. Ele já tem todos os pesos, todas as dores. Mas somos chamados, meu irmão e minha irmã, a nessa sexta-feira santa, a colocar os nossos pesos, os nossos dramas, as nossas incertezas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, lágrimas, enfim, tudo o que temos hoje em nosso coração e vivemos este momento de fé, colocar sim diante do crucificado. Isso não é maldade nossa, não. Isso é fé na misericórdia. Ele acolhe tudo o que temos e somos
E Ele não se importa em carregar um peso a mais, Ele faz por amor. Ele sabe que só isso pode nos salvar. Então somos convidados a nos entregarmos completamente, sem medo de colocar um peso a mais na cruz do Cristo. Nós já fazemos tanto isso, tantas vezes que somos infiéis, tantas vezes que não ouvimos a sua palavra, tantas vezes que não confiamos, que não vivemos a nossa fé, tantas vezes que não damos testemunho da fé que professamos, tantas traições, tantas vezes negamos a Deus, como fez Pedro, a Jesus. Tantas vezes vendemos barato a nossa fé, vendemos barato o nosso Cristo, pelos nossos desejos, em troca de prazeres, em troca de situações que o mundo pode nos oferecer. Tantas vezes gritamos, solte Barrabás, tantas vezes escolhemos outros bandidos a serem soltos, até mesmo nós mesmos. Tantas vezes queremos nos libertar como se Deus pudesse nos aprisionar, sendo que o desejo dele é simplesmente nos libertar para a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Só que cegos pelo pecado, pelo desejo, pela vaidade, pela carne, nós não conseguimos enxergar isso. Muitas vezes, na nossa humanidade, enxergamos na religião, na fé e no próprio Deus um aprisionamento. E até mesmo chegamos a esquecer que para nos libertar verdadeiramente, Ele se encerra completamente na cruz, se entrega completamente na pior morte. Eu escolhi para meditar hoje em toda essa paixão, em todo esse evangelho que é longo e que nós já bem conhecemos, a última parte somente, para não me estender, que é o momento em que o soldado o fere com a lança. Gente, esse momento foi divino, um ato tão terrível deste homem, mas foi uma providência de Deus. Isso nos prova esse momento que estamos vivendo, gente. Este momento atípico, o mundo meio que parado por causa de uma pandemia. Muitas vezes as pessoas perguntam, muitos são os questionamentos, por que Deus permite isso? Por que Deus fez isso? Não, gente, Ele não faz. Ele tem sim o poder de mudar, Ele é Deus, mas Ele permite. E se Ele permite que aconteçam essas coisas em nossas vidas, é porque uma grande fonte de graça está se abrindo para nós. Acreditemos nisso. E é isso que acontece com aquele homem. Ninguém nunca entendeu o porquê que ele enfiou aquela lança no lado de Jesus. Não era hábito judeu, não era um hábito nem do Império Romano, não era um hábito deles. Eles simplesmente quebravam as pernas. Por quê? Tem um motivo para isso. Eles foram crucificados, ele e os bandidos, na sexta-feira. O sábado é o dia do Senhor para os judeus. Então no sábado, eles não podiam correr o risco de ter alguém crucificado, pendurado na cruz, esperando a morte ainda. Porque era um dia do Senhor, não podia ter ninguém agonizando. Então teria que ser garantido o sepultamento antes de amanhecer o dia do sábado. Então eles quebravam as pernas porque o crucificado morria de falta de ar, morria asfixiado, porque o peso do corpo acabava fechando as suas vias respiratórias. O peso sobre o diafragma e o pulmão deixavam com que eles ficassem sem ar. Jesus, quando Ele por amor fala as suas palavras na cruz, e uma delas com tanto carinho que a gente repetiu hoje aqui, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Gente, no momento de dor, sabe o que Jesus fazia para poder falar? Para nós podermos falar, temos que encher o pulmão de ar. Ele, para poder conseguir falar e ter ar, para conseguir soltar algumas palavras naquele momento, ele colocava todo o peso do seu corpo sobre o prego que o segurava na cruz, nos pés, levantava o pé sobre o prego, para encher o pulmão de ar e poder falar. E isso ele fez 7 vezes. É muito amor, é muito abandono por amor por nós, muita entrega, né? E isso é um verdadeiro amor, a fonte de todo o amor. Então, minha gente, diante desse sofrimento, para que esse sofrimento não perdurasse até o sábado, que era dia do Senhor, e era contra as leis judaicas, os soldados tinham que quebrar as pernas dos crucificados, porque quebrando a perna ele não tinha mais força para sustentar o pé e encher o pulmão de ar. Então ele morria asfixiado.
Estava escrito profeticamente que não quebrariam as pernas de Jesus, nem um osso de seu corpo seria quebrado. Jesus já estava morto naquele momento. E o soldado, ninguém sabe explicar o porquê, mas é claro que sim, a providência de Deus, e um grande sinal da misericórdia, que jorra sangue e água para nós do seu coração. O soldado vai lá e o fere com a lança no lado até atingir o seu coração. E é esse ponto que eu quero pegar. 3 pontos importantes deste último ato da paixão do Cristo, que é a lança, a última chaga, a lança em seu coração. O primeiro que a gente vê são 3 pontos. O primeiro é a própria ferida, a ferida aberta do lado. Essa ferida, minha gente, ela vem nos falar e vem nos fazer lembrar de toda a história da salvação. No jardim do Éden, aquela fonte que jorrava, purificava o jardim e fazia com que as plantas crescessem e tudo funcionasse. Outra fonte de água da história é aquela em que Moisés fere a rocha e da rocha sai a água para matar a sede do povo que atravessava o deserto, saía da escravidão para a liberdade. Então, esse ato que ninguém soube explicar o porquê, era para manifestar em nossa vida toda a história da salvação, até chegar naquele momento em que um Deus estava sendo crucificado e morto por amor de nós. Então essa ferida no coração de Jesus, minha gente, representa todo o seu amor e revela, através dessa ferida externa, nos revela a ferida interna, que é o próprio amor. O verdadeiro algoz de Jesus, aquele que o mata, é o amor. Parece contraditório, mas é uma realidade. Ele morre por amor. Só por amor que ele se dá completamente. Ele não foi uma vítima. Ele quis, ele se doou por amor. Foi uma decisão dele. Ele quis e faria de novo, quantas vezes fosse preciso, por amor de nós, por amor a você. Então, essa ferida nos revela, essa ferida externa, nos revela a ferida interna deste amor completamente, humanamente parece uma loucura, né? Mas é amor, fonte de amor para nós. Ele permite que o soldado dê esse golpe para nos chamar a atenção para o seu coração. Coração chagado, coração que sofre, mas um coração que ama e ama muito. Um coração que é fonte de amor para nós e do qual emana água viva, a água que nos purifica e que nos liberta. Chegamos aí no segundo ponto, que é o sangue e a água. O sangue e a água, minha gente, tem um significado muito bonito. Os santos padres da igreja durante a história tiveram a iluminação do Espírito Santo para reconhecerem o sangue e a água como sacramentos da nossa Santa Igreja. A água, para nós, o sacramento do batismo e da penitência, da reconciliação. O batismo que nos liberta do pecado original e o sacramento da penitência, da reconciliação com Deus, que nos purifica e nos liberta do pecado. É a misericórdia de Deus que nos banha, nos lava, nos purifica e nos leva à salvação. O sangue é um rio de sangue que escorre a cada dia, a cada instante, quando um padre está celebrando a Santa Missa nos cálices dos altares do sacrifício. É o sangue do Cristo derramado por nós, um rio de sangue que vem nos dar, que vem nos tirar, muitas vezes, da tristeza, da desesperança, aquela água pura que se dá com o seu sangue no altar do sacrifício, para nos não só abençoar, mas para nos purificar, para nos fazer viver deste amor que se aniquilou por nós na cruz e morre para nos dar a vida. Neste encontro de amor que fazemos com esse Cristo ferido, com todas as suas chagas, em especial hoje, que eu falo dessa última chaga da lança no seu coração,
nós nos encontramos com Deus, nos encontramos com Jesus. Tem um pedaço lá no final desse evangelho, que são palavras de Zacarias, que São João fala e repete no evangelho, que fala que olhar para Ele, olhar para Jesus. Tem uma tradução, a original fala de olhar para dentro dele, e esse dentro que é importante. Olhar para dentro da chaga, olhar para dentro do coração ferido, nos faz nos encontrarmos verdadeiramente com o Cristo e reconhecer toda a dor, todo o sofrimento e todo o amor que Ele sente por nós. A ponto de nos encontrarmos com o Cristo, do mesmo jeito que João, esse que escreve esse evangelho de hoje, com tanto amor, e no final fala, esse que escreveu, dá testemunho, e o testemunho é verdadeiro. Por quê? Ele estava lá, é o próprio discípulo amado, aquele que estava aos pés de Jesus e recebe a herança maravilhosa que Ele nos representa naquele momento, que é receber a mãe, a maternidade de Maria, a mãe de nosso Deus. E ele, quando ele enxerga tudo isso em Jesus, ele ama. Lembre-se que esse mesmo João, minha gente, é aquele que estava lá na Santa Ceia e que naquele momento de comunhão, ele num êxtase de amor, ele declina sobre o peito de Jesus aquilo que eu falava ontem. Esse mesmo João passa pelo Calvário vendo todo aquele sofrimento e permanece aos pés da cruz, recebe essa herança maravilhosa que é a maternidade de Maria. E esse mesmo João, ele é o único que consegue explicar de maneira mais clara, mais simples e mais perfeita quem é Deus, porque ele consegue enxergar na ferida do coração de Jesus o verdadeiro Deus. E ele fala: Deus é amor. Não precisamos de muitas palavras, muitas orações ou muitos estudos para enxergar como João enxerga o que é Deus e quem é Deus. Deus é amor. E é este amor que reconhecemos no Cristo, que celebramos hoje, na Sexta-feira da Paixão. Um Deus que se dá completamente, não tem mais aparência humana, todo desfigurado, todo entregue porque nos ama. Tentamos achar tantos culpados pela morte de Jesus, e muitas vezes nós somos também. Muitas vezes nós somos aqueles que gritam crucifica, muitas vezes somos aqueles que abandonam, aquele que trai, como eu já falei no início, né? E ao fim nós vemos que aquele que matou Jesus, o seu grande algoz, foi o amor. E ele que é fonte de todo o amor, se entrega completamente para nos purificar e nos trazer a vida. Parece contraditório e parece loucura, mas é assim aos olhos humanos. Temos que viver isso com os olhos da fé, com o coração aberto, para deixar que sangue e água que saem do coração misericordioso de Jesus nos purifique e nos leve à salvação. Mas não podemos parar simplesmente na cruz, gente. Agora, para finalizar, nós temos na nossa humanidade uma mania de parar no sofrimento. Às vezes nós encerramos, e não encerrar é a palavra, nós limitamos a nossa fé e a nossa esperança porque somos um pouco pessimistas. É próprio do ser humano isso, ser um pouco pessimista, parar no sofrimento, né? Não ter coragem de sair e vislumbrar a ressurreição e a vida. Nós lidamos muito com isso quando morre alguém próximo de nós, alguém que amamos, né? Não entendemos, não aceitamos. Muitos brigam com Deus, perguntam o porquê, né? E por que temos essa posição, essa postura? Muitas vezes porque temos essa mania de parar na morte, de não vislumbrar a salvação e a ressurreição. Então, nessa Sexta-feira Santa, por mais triste que seja a liturgia de ver um Deus que morre por nós na cruz, nós já sabemos que Ele venceu a morte, nós já sabemos que Ele ressuscitou, que Ele venceu o inimigo. Nós conhecemos o nosso Deus e o seu amor e a sua glória e a sua vitória. Então, minha gente, não paremos na dor. Sim, sintamos a dor do Cristo. Tenhamos essa responsabilidade de saber que nós somos responsáveis, sim, pela morte, pelo peso, pelo sofrimento, pela dor. Sim, com os nossos pecados e crimes, porque Ele é santo. São os nossos crimes que o destroem na cruz. Mas se pararmos simplesmente na cruz, paramos num homem morto e derrotado. Agora, se já enxergarmos a ressurreição e a vida, através da nossa fé, aí sim vivemos a vitória e vivemos amor.
Não queremos, Senhor, parar aos pés da cruz simplesmente, porque o Senhor já nos mostrou que nós podemos ir muito além, voar muito mais alto nas asas do Espírito e chegar à salvação que o Senhor nos tem. Só o Senhor nos tem. Clamemos a Deus. Pedimos a Deus. Peço que você, na sua casa, ouça com atenção esse pequeno trecho dessa canção. Se achar necessário, feche os olhos e se coloque ali naquela posição onde estava João e Maria aos pés da cruz. E coloque-se a conversar com Jesus, como diz esse trecho dessa canção. Quero agora teu nome santo clamar, pois nada sou se comigo tu não estás. Sei não mereço que te voltes para mim, mas aí do alto da cruz sei que me olhas e me queres junto a ti. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos a oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, e que Ele a proteja por toda a terra, e nos conceda uma vida calma e tranquila por sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, conserve são e salvo e frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, proteger com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis.
Oremos pelo nosso bispo Dom Paulo e pelo seu auxiliar Dom Eduardo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dais ao que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não creem a Deus, para que, buscando lealdade o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes nas mãos o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo do todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por aqueles que sofrem no tempo da pandemia, por todos aqueles que padecem as consequências da crise atual, para que Deus Pai conceda saúde aos doentes, força ao pessoal da saúde, conforto às famílias e salvação a todas as vítimas que faleceram. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e onipotente, amparo em todos os perigos, dirigi o vosso olhar de modo propício para nós, que com fé vos suplicamos na tribulação, e concedei descanso eterno aos mortos, alívio aos que choram, saúde aos doentes, paz aos que morrem, força aos que trabalham na saúde, espírito de sabedoria aos governantes e espírito de aproximação a todos com amor, para glorificarmos juntos o vosso santo nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Este momento da adoração à Santa Cruz. Peço que você, na sua casa, diante de um crucifixo, faça a sua adoração.
olhe para o crucificado, se coloque de joelhos e vive este momento de intimidade com Deus, um Deus que sofre por amor de nós, um Deus que se abandona, e este abandono é para a tua salvação. Então coloque neste momento diante do crucificado, primeiramente a sua gratidão. Agradecemos, Senhor, pelo dom da fé. Agradecemos, Senhor, pela nossa Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana. Agradecemos, Senhor, por essa liturgia que nos faz estar tão próximos de Ti, nos sentir, mesmo nessa situação atípica, estranha que estamos vivendo, nos sentimos tão próximos uns dos outros e tão próximos de Ti. Isso é o poder do amor, da graça, mas também da tradição, da liturgia santa da nossa igreja. Agradecemos, Senhor. Agradecemos pelos sacerdotes, agradecemos pelo Santo Padre, o Papa, agradecemos e pedimos por todos os religiosos e religiosas, diáconos, leigos, leigas, e oferecemos a nossa vida diante de Ti. Coloque-se diante do crucificado, adore-o, porque Ele é um Deus, Ele é o Deus que morre para te salvar. Então coloquemos a nossa gratidão, o nosso amor, a alegria de saber que por esta tão grande dor se revela o maior amor do mundo. E este amor que nos leva à ressurreição e à vida. E pedimos, Senhor, temos a ousadia de pedir, mesmo que não merecemos, mas confiamos na sua misericórdia, na sua compaixão e no seu amor. Pedimos por todas as nossas dores, sofrimentos, angústias. Pedimos por cada pai, mãe que tem o coração apertado pelos filhos. Os filhos, neste momento de preocupação com os seus. Pedimos pelos trabalhadores, Senhor, que garanta o sustento de suas famílias, trabalho digno. Pedimos e acreditamos, Senhor, que todo o peso que o Senhor carrega, todo o sofrimento, é para aliviar o nosso sofrimento. Pedimos por aqueles que se sintam com o peso nas costas, que sintam a leveza do seu amor e da sua graça, e da esperança na sua misericórdia e no seu amor que salva. Cantemos e adoremos o nosso Deus. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo.
tudo, Jesus, amado de minha alma. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me o teu lado aberto em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos a liturgia eucarística. Lembramos que essa não é uma Santa Missa, é a celebração. Então, vamos direto à comunhão. Insisto em dizer, vamos fazer a oração da comunhão espiritual. Então você sinta-se participante conosco. O sacerdote comunga por vocês. Sintam-se eucarísticos, plenos do amor de Deus, nessa sexta-feira da paixão e neste momento em que comungamos já do Cristo vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Você que nos acompanha de casa, feche seus olhos neste momento, olhe para dentro da sua vida, do seu coração e peça para que neste momento de comunhão espiritual o Senhor possa purificar a tua vida com o sangue e a água. E medite essa oração junto comigo. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas quando não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco
como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que eu algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a me esperar. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Quero só lembrar os irmãos e irmãs, amanhã sábado santo, eu já disse isso pela manhã, mas torno a repetir. Sábado, nós falamos sábado de aleluia, é um sábado festivo, porque já temos a certeza pela nossa fé da ressurreição do Cristo. Porém o sábado, ele é dedicado a Maria, exatamente pelo sábado santo, porque no sábado Maria, ela tem o seu filho que está ainda no túmulo, e ela guarda aquele momento no coração, se lembrando de toda a dor que ela passou junto com ele na sexta-feira, e no sábado ela permanece em silêncio, em profunda oração, na espera do filho que ressuscita no próximo dia. Então é essa a nossa colocação, como nos devemos colocar no sábado santo. Um dia de silenciar, de vivermos intensamente com Maria, esta dor misturada com alegria, porque se sabe na esperança que ele ressuscita no terceiro dia, né? Então é essa mistura de sentimentos que temos no sábado santo com Nossa Senhora. Então pensamos amanhã durante todo o dia, voltemos o nosso coração e pensamento e oração a Maria, para que ela nos ajude a viver este momento, né? Todos os momentos de nossa vida, e nos apontar a salvação do Filho, nosso Senhor. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.